Seja bem-vindo, estamos começando mais uma Escola Bíblica. Você, quem sabe, acabou de acompanhar mais um programa da Novo Tempo. Seja bem-vindo. Estamos estudando o livro do Apocalipse, Revelações de Esperança. Desde o primeiro dia, estamos falando aqui que esse livro fala de esperança, de fé, da volta de Jesus, daquele que é o centro da mensagem profética, Cristo Jesus. A gente vai para um rápido intervalo, na sequência eu conto com a sua participação, a sua audiência e vamos estudar juntos mais uma vez aqui no programa Escola Bíblica. Até já! Que bom saber que você ficou com a gente para estudarmos a Bíblia juntos. E antes de começarmos mais esse estudo, que aliás é o capítulo 2 sobre o Apocalipse, eu queria trazer algumas informações para você, falar um pouquinho sobre a nossa didática, a forma da gente apresentar o nosso conteúdo aqui na Novo Tempo, tá bom? Olha, para você que está acompanhando a gente, acabei de receber um contato aqui de algumas pessoas dizendo, olha, minha mãe, uma pessoa já idosa, ela tem a denominação dela, mas tem gostado de acompanhar, assistiu na semana passada, tem aprendido um pouquinho com a forma como tem sido apresentado. A gente fica feliz, mas é sempre bom a gente dizer como é a nossa forma de apresentar aqui esse conteúdo sobre o Apocalipse, tá bom? Olha, não é um sermão, é uma aula, basicamente uma aula, a gente vai estudar junto aqui, tá bom? Essa é a forma como a gente vai apresentar para você esse estudo sobre o Apocalipse. E por falar nisso, nós temos uma didática, uma forma como a gente apresenta esse conteúdo também. E é exatamente baseado nesse guia de estudos, tá? Para você que já pediu, para você que ainda não pediu, pode entrar em contato com a gente também e fazer o pedido. Apocalipse, Revelações de Esperança. É um guia de estudos. Deixa eu folhear para você um pouquinho aqui. Vou dar um exemplo. Semana passada nós estudamos o capítulo 1, a revelação. Estudamos o capítulo 1, a revelação, tá vendo ali? Você pode pedir e receber. E como a gente divide esses estudos? A cada semana nós estudamos um capítulo desse guia de estudos. São perguntas e respostas e nós vamos respondendo essas perguntas, ilustrando, claro, tornando de forma mais palatável, agradável e atual também. Usamos alguns exemplos e normalmente cada capítulo tem mais ou menos entre 8 e 10 perguntas e a gente vai dividindo ao longo das semanas. Essa é a nossa segunda semana, é o segundo capítulo e a gente vai apresentar para você exatamente nessa segunda, terça, quarta e quinta esse capítulo 2 do livro Revelações de Esperança. Eu vou lembrando, e a gente tem que passar essa informação para você antes da gente começar de fato, as maneiras de você participar com a gente. Daqui a pouquinho eu quero mandar alguns abraços e você pode acompanhar a gente no facebook.com/Escola Bíblica NT, tá bom? Você entra em contato com a gente, pode mandar o seu pedido também, fazer o seu comentário, o seu ponto de vista sobre o tema apresentado. E também você pode tirar a sua dúvida ou mandar a sua dúvida aqui para a gente também. Outra maneira, daqui a pouquinho eu quero mandar um abraço aqui, é seguindo o nosso Instagram, que é o @Escola Bíblica NT, tá bom? Olha, manda um abraço para a gente, siga a gente, eu quero mandar um abraço para você que está acompanhando também. E nós já temos o material, o conteúdo das últimas 4 aulas, os últimos 4 programas também, o capítulo 1, no nosso YouTube. Siga o nosso YouTube também, youtube.com/Escola Bíblica NT, tá bom? Nosso Facebook, nosso Instagram e nosso YouTube é Escola Bíblica NT, tá? Já estamos com o material da semana passada, estamos aguardando você participar com a gente aqui também, tá bom? Vamos orar juntos, as informações foram passadas. E é importante a gente agora estudar a palavra de Deus, começando sempre com uma oração. Bondoso Deus, muito obrigado por mais esse encontro, pelos amigos que estão acompanhando o programa Escola Bíblica. Nos ajude a sermos claros, nos ajude a chegarmos através da Tua palavra em cada coração e também nos ajude a praticarmos aquilo que o Senhor espera de nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.
E a gente começa então falando um pouquinho sobre algumas maneiras pela qual, infelizmente, Satanás acaba usando cópias da imagem de Deus, de coisas que Deus criou. Se Deus criou bem, o inimigo usa de forma maléfica isso. Vou dar alguns exemplos para você. Quando Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal, quando a serpente enganou a Eva, se Deus disse, olha, se vocês comerem, vocês vão morrer, a serpente diz assim, vocês não vão morrer. Se existem curas e milagres verdadeiros, a Bíblia diz assim que o inimigo de Deus, ele inventa curas e milagres falsos. E com isso eu estou dizendo que muitas vezes as coisas que Deus faz, o inimigo de Deus, ele acaba usando de maneira equivocada para enganar as pessoas também. E nós começamos com algumas informações que são bem importantes. Na semana passada nós falamos exatamente sobre a revelação e a gente vai começar agora estudando um pouquinho mais. Falamos sobre alguns símbolos proféticos, símbolos apocalípticos também. E a gente segue com a primeira projeção na tela aqui. E hoje eu estou contando com a ajuda da produção para passar a tela para a gente aqui. O tema é o verdadeiro herói. Quem é o verdadeiro herói? Você vê essa imagem aí, você já consegue associar a quem nós dizemos que é o verdadeiro herói, mas também você consegue associar um personagem muito conhecido dos quadrinhos, dos filmes também, né? A gente pode associar tanto a esses dois personagens. Essa imagem na tela agora é uma imagem que eu quero passar rapidamente uma informação para você, antes da gente entrar profundamente na Bíblia. Isso se chama Jornada do Herói. E eu quero ficar perto da tela aqui para apresentar para você. Em todos os personagens, sejam bíblicos ou sejam de desenhos animados e filmes, quando é criado um personagem, um herói, na comunicação, nas aulas de comunicação, nós entendemos o seguinte, foi criado um personagem. Ele passa pela aventura, a chamada dele para se tornar um super-herói, assistência. Eu vou passar bem rapidamente isso. A partida, a experiência, a aprovação, a crise, o tesouro, o resultado, o retorno, nova vida e resolução. O que seria isso? Seria mais ou menos assim. Quando um personagem de um desenho animado, de um filme, um super-herói, seja quem for, ele tem uma trajetória, uma história, essa história passa por todas essas etapas aqui. E tudo isso baseado em um personagem que nós conhecemos, um ser real, o Deus, a pessoa de Cristo Jesus. Eu comecei dizendo que normalmente o inimigo de Deus faz cópias daquilo que Deus cria. E eu quero dar um exemplo para você. Com isso eu não estou querendo dizer que você deva assistir ou não deva assistir. Não quero ser radical nem para um lado nem para o outro. Mas acompanhe comigo essas informações na tela. Olha só, uma curiosidade sobre esse super-herói que você conhece. O nome dele, Superman, foi criado em 1938, há quase 80 anos, por dois judeus. O nome deles, Jerry e Joe. E eles disseram o seguinte, eu quero criar um personagem do qual esse personagem tenha a força de sanção e ao mesmo tempo seja libertador como Moisés, já que eles tinham um conhecimento judaico. E eles criaram um personagem, Superman. E eu quero rapidamente passar algumas características, 8 curiosidades que eles pegaram da pessoa e da história de Jesus e colocaram no Superman. Primeira delas, o Filho enviado à Terra. Jesus veio a essa terra. E quando criaram Superman, criaram a partir de um outro país que ele morava, um outro planeta, e ele vem para a Terra e ele se torna então um personagem que nasce na Terra. Segundo aspecto, origem humilde, ele nasce no estado de Kansas, em Smallville, aqui no nosso planeta. Assim como Jesus sai de outro planeta e vem a essa Terra, uma cópia da pessoa de Jesus. 3, pais adotivos, como Jesus. 4, inimigos em comum. Ele tinha um inimigo, assim como Jesus tinha um inimigo que foi mandado embora, expulso do planeta onde ele nasceu. 5º elemento,
início da jornada. No início da jornada, ele começa, o Superman, até então falando dele, com 33 anos, aqui na Terra, a sua missão, a idade em que Jesus foi batizado. Mais uma informação para você. Número 6, a origem do nome. O nome dele, Kal-El. A palavra El na Bíblia, ela sempre se reporta a Deus. É um nome que faz referência ao próprio Deus. Número 7, fazer a vontade do Pai. O Superman sai de um outro planeta e faz a vontade de seu pai, que é exatamente salvar um outro planeta. E por fim, vamos ao último, morte e ressurreição. Num dos filmes, ele morre, ressuscita com o objetivo de salvar a Terra. Você identifica esse personagem com algum outro personagem? Com a pessoa de Cristo Jesus. Ele, Jesus, é o verdadeiro herói. E nós vamos então à primeira pergunta do guia de estudos. Se você tem o seu guia de estudos, nós vamos à pergunta de número 1 do capítulo 2. Acompanhe comigo. E diz assim: quem é o centro da revelação do livro do Apocalipse? Nós vimos isso na semana passada e nós temos que intensificar um pouco mais. Quem é o centro da revelação do Apocalipse? E a resposta chega então, nesse texto, Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. A quem revela o livro do Apocalipse? Vamos voltar à pergunta. A pergunta é a seguinte: a quem revela? Quem é o centro da revelação? E a resposta nós podemos ver é a pessoa de Cristo Jesus, o verdadeiro herói, o único herói. E eu gosto desse texto, da mensagem desse texto, porque ele diz exatamente o seguinte, vamos a ele. Revelação de Cristo Jesus, a qual deu para mostrar aos seus servos. E os servos de Cristo Jesus, aqueles que seguiam, os primeiros cristãos, eles se identificavam como servos e escravos. Eles usavam esse termo também, os escravos de Cristo Jesus, os primeiros cristãos. Então, Jesus é o centro do Apocalipse. Deus revela a pessoa de Jesus, isso é bem interessante sabermos. Deus Pai revela a pessoa de Cristo Jesus através de um anjo para João, e João traz até nós. Esse foi o caminho. Deus revela a Cristo Jesus através de um anjo que chega na ilha de Pátimos até João, e o livro de Apocalipse chega até nós, a revelação. Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes, tem alguém que entrou em contato aqui com a gente e fez a seguinte pergunta: por que é que Jesus se identificou como Filho do Homem? Se Jesus veio a essa terra, se Ele verdadeiramente é o nosso Deus, o nosso herói, por que é que Ele se identifica como Filho do Homem? Em vários textos bíblicos ele diz assim, eu, Filho do Homem. Será que Jesus realmente não é apenas um personagem dessa terra? Após o intervalo a gente volta, estudando um pouquinho o capítulo 2 do Guia de Estudos Revelações de Esperança, e nós estamos respondendo a primeira pergunta e agora a pergunta que vem de um telespectador. A gente volta já. Já voltamos com a Escola Bíblica, estamos estudando o capítulo 2 desse guia de estudos, Apocalipse, Revelações de Esperança. É apenas o começo desse capítulo 2, ainda tem muita trajetória ao longo dessa semana, são 4 estudos sobre o capítulo 2. E a gente está falando sobre o verdadeiro herói que é Cristo Jesus, fizemos a introdução aqui, e eu quero aproveitar e mandar um abraço muito carinhoso para quem acompanha a gente ao vivo, tá? O Emanuel dizendo assim, olha, muito bom a Escola Bíblica da Novo Tempo, sou da Assembleia de Deus, gosto muito da Igreja Adventista, glória a Deus por essa TV abençoada. Obrigado, Emanuel. Acabou de seguir a gente aqui também, o Cláudio, acabou de dizer assim, manda um abraço para os meus pais, Fernando e Eda, somos de Boquim, Sergipe.
Gratidão, estamos assistindo. A Dalva, a Piaba também, Janice, Evandro, Rubem, Pedro, tantos outros que estão seguindo o nosso Instagram aqui e participando ao vivo também. No bloco anterior, nós tivemos uma pergunta e tem tudo a ver com a vinda de Cristo Jesus a essa terra, o nascimento dele aqui. Nós vimos que existem hoje inúmeras cópias do nascimento de Cristo Jesus, né? E nós queremos apresentar para você, então, a pergunta que vem na tela, que é a Valéria que entrou em contato com a gente. Ela perguntou o seguinte: Valéria Moreira, por que Jesus se identifica como o Filho do Homem? Vamos fazer o seguinte, antes de eu responder essa pergunta, existem 2 slides que ajudam a responder essa pergunta aqui, que tem a ver com o tema de hoje, tá? Então, você pode fazer a sua pergunta relacionada ao tema de hoje. Vamos lá. Essa projeção aqui representam inúmeros nomes de Cristo Jesus na Bíblia. Não dá para a gente ler agora, são nomes extensos aqui, mas nós vamos à próxima projeção que traz um dado bem interessante para você. Primeiro, qual é a missão de Jesus a essa terra? A missão dele é apresentada em Mateus capítulo 1, verso 21. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A missão de Jesus é, então, salvar o povo de seus pecados. Por isso Jesus veio a essa terra. E a identidade de Jesus? E aí ajuda a responder também a pergunta da Valéria. Mateus 1, 23 diz assim: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. E a pergunta é, por que ele se chama então, se Deus é conosco, por que ele se identifica como sendo então Filho do Homem? Existe um texto na Bíblia que é bem interessante, em João, no capítulo 3, verso 13, diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá do céu desceu, a saber, o Filho do Homem. Lá do céu desceu o Filho do Homem, que está no céu. Nós entendemos que Jesus se identifica como Filho do Homem para se tornar, de alguma maneira, mais próximo do ser humano. Como quem quer dizer, eu entendo o que vocês passam, eu sei o sofrimento que vocês passam, não porque ele tenha realmente nascido de fato aqui, mas ele é Deus e ele veio a essa terra. Então, esse termo Filho do Homem é uma forma de Deus se manifestar como sendo ao mesmo tempo Deus, mas vindo à terra, ele se submete e se torna também como ser humano. Eu gosto muito de um comentário de um livro do pastor Amin Rodor, O Incomparável Jesus Cristo. E nesse livro ele faz uma explicação bem interessante sobre Jesus como vindo a essa terra. Ele diz assim, que Jesus, quando ele veio aqui, ele foi afetado pelo pecado. Ele chorou, ele sorriu, ele sofreu, ele teve medo, ele morreu. Ele foi afetado pelo pecado. Mas ele não foi infectado pelo pecado. Ele não nasceu com propensão para o mal. Ele não veio a essa terra com predisposição para o mal. Mas Jesus veio a essa terra. Existem outros textos também, 1 Coríntios 15, 47, nós não vamos ler agora devido ao tempo, mas que apontam que Jesus, ele se tornou e se identificou como Filho do Homem para se aproximar de mim e de você também. Então a resposta da nossa amiga, da Valéria, é que ele se tornou ou se identificou como Filho do Homem para que ele se identificasse com você, Valéria, e comigo também. Mas Jesus é Deus e ele saiu lá do céu e veio a essa terra morrer por mim e por você. E a explicação que nós vemos aqui na projeção é exatamente essa. O Filho do Homem, Emanuel, o Deus conosco. E a gente vê na próxima projeção algo interessante também, que diz assim, qual o significado desse nome, né? O nome personalizado, Emanuel, Deus conosco. O significado desse nome, você sabe o significado do seu nome? Eu sei o significado do meu nome. Meu nome é Fábio e significa, por incrível que pareça, feijão crescendo. Eu imaginava que era alguma coisa um pouco mais chamativa, né? Ou plantador de favas. Mas nós temos o nosso nome e Jesus tem um significado para o nome Emanuel. El Deus.
Emanuel, aquele que está, o Deus que está entre nós. Cada contexto tem um nome diferente dado a Jesus. E nesse contexto, dele vir na terra e nascer aqui, o nome dado a ele é Emanuel. El Deus, Emano, Deus conosco, Emanuel. Vamos em frente. Próxima projeção. E a pergunta é a número 2 para você que acompanha no Guia de Estudos. Quais as características de Jesus descritas no livro do Apocalipse? Isso é bem interessante, tem um aspecto profético aqui. E nós vamos à resposta já. Olha o que diz. Apocalipse 1, 13 a 18 diz assim: E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. E continua o verso. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, seus olhos eram como a chama de fogo. Seus pés como bronze numa fornalha ardente, sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seguindo em frente, sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. E a gente segue. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. E a gente vai estudar um pouco melhor mais à frente esse texto aí, Hades, que significa inferno. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Vamos em frente. Quais são as características de Jesus? Essa é a pergunta número 2. Primeira característica, cabeça e cabelo branco. Jó 15, verso 10 e Provérbios 20, 29 diz assim que esses cabelos brancos representam sabedoria e experiência. Jesus no Apocalipse é aquele que tem a sabedoria, o conhecimento de tudo que está acontecendo. A segunda característica que nós lemos nesse texto aqui extenso, né? Olhos como chamas de fogo. Apocalipse 2, 18 e 38 diz que olhos de fogo é onisciência. Jesus é aquele que sabe de tudo. E por fim, pés com bronze polido. Ezequiel 1, verso 8 diz que esses pés com bronze polido são estabilidade e força. Qual a característica apresentada acerca de Jesus em Apocalipse? Ele é sabedoria, experiência, onisciência, ou seja, sabe de tudo, tem estabilidade e tem força. Esse é o verdadeiro herói. Essa é a pessoa de Cristo Jesus. E eu encerro com um texto para você. E esse texto tem uma ligação com esse texto de Apocalipse. É um texto de Levíticos. Olha o que diz esse texto. Levíticos 26, verso 12. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Olha que interessante. A Bíblia diz assim que, desde o livro de Levíticos, no Antigo Testamento, Deus disse que veria essa terra como Emanuel, como Deus conosco. E nesse momento, o livro de Apocalipse, no texto que nós lemos, diz assim que ele está caminhando nesse momento entre os candelabros. E um texto faz referência a outro. Apocalipse faz referência a Levíticos, dizendo assim, que o mesmo Deus que esteve entre nós, nesse momento ele está entre os candelabros, ele está intercedendo por nós. A sua oração e a minha oração, ela é intercedida por meio de Cristo Jesus lá no céu. Eu quero deixar um desafio para você, o desafio de todos os dias. E amanhã a gente vai estudar um pouco mais. Mas o desafio está na tela. Aceitar Jesus como seu único herói e confiar nele. Você tem esse desejo no seu coração? Jesus é o verdadeiro e o único herói. Mas ele pode ser o herói do universo, herói de muitas pessoas. Mas hoje o desafio é que ele se torne o herói no seu coração também. Na sua vida, que nada tome lugar dele, que nem um super-herói,
que nenhuma pessoa, que nenhuma ficção, que nenhuma ilusão desse mundo tome o lugar de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. E nós vamos orar nesse momento. Obrigado, bom Deus, pelo início de mais uma semana, por mais esse programa. Pedimos a Tua misericórdia sobre nós. Nos ajude a entendermos e aceitarmos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso herói. O Senhor é aquele que cuida de nós, que nos criou, que nos protege e que está ao nosso lado nos momentos mais difíceis. Por isso nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos nesse momento e pedimos, continue conosco a cada dia. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.